Falando aí de onde vocês são, para quem está caindo aqui de paraquedas. Sou Vanessa Molfron, sou fonoaudióloga, consultora internacional de lactação, especialista em motricidade orofacial e atuo em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais, e também no Brasil inteiro com os cursos de capacitação, principalmente na área de laser, voltados à amamentação e laser aplicado à fonoaudiologia. Mate de Campinas. E aí, sempre nas lives por aqui, eu busco mesclar temas que sejam de interesses dessas áreas de atuação, né? Ou da fonoaudiologia, ou da amamentação, e sempre priorizando aí o que a gente conseguir trazer de discussão acerca do laser para esses temas, sempre que possível também. Então, Campinas, tem mais gente aí? De onde? Me contem se vocês já atuam com amamentação, se são dessa área, se acham, né, mamilos desfavoráveis um desafio para atuação ou não, se é tudo tranquilo, se é tudo suave, para a gente começar a esquentar o nosso tema. E eu queria começar falando um pouquinho sobre o tema especificamente, porque eu vejo ainda um mito, né? Não sei se chega muito para mim, acredito que chegue para quem trabalha nessa área também, a ideia de que amamentar é natural, a fonodornelas, Letícia, acertei? E aí, Limeira, Andresa, e aí a gente vê, assim, algumas falas do tipo, nossa, mas ninguém me avisou que ia ser assim antes. Nossa, mas eu achei que o parto ia ser muito difícil e agora eu tô vendo que que a amamentação é que o bicho pega. E aí eu falei, putz, realmente, assim, né? A gente precisa começar a desconstruir algumas ideias, e eu acho que isso não parte de quem trabalha com amamentação somente, isso parte de uma cultura que deveria ser, né? Talvez, uma cultura que deveria ser um pensamento alinhado, vamos dizer assim, de sociedade, de tratar, às vezes, a amamentação com mais naturalidade, mas não no sentido de que os problemas não aconteçam, no sentido de que muitos deles podem ter solução, outros realmente a solução não vai ser aquela esperada, mas a gente consegue trabalhar dentro de várias possibilidades. E aí, exatamente, essa fala se repete em todos os lugares. E aí, São Mateus. E aí, uma das coisas, né? Eu tava conversando esse final de semana, fiz um atendimento, eu estou com uma amiga que tá com dificuldade de amamentação por ter mamilos desfavoráveis. E aí eu comecei a perguntar e falar, putz, a gente ouve muito que toda mama é boa para amamentar. Ah, não, principalmente quando a gente vai para linhas mais radicais ou mais ativistas, né? E também é importante a gente falar que o trabalho profissional com a amamentação não é um ativismo, ele é uma ciência, ele tem muito profissionalismo aí por trás. E a gente começar a pensar, será que de fato toda mama é boa para amamentar? Será que de fato a natureza é perfeita? Em todas as vezes ela acerta, né? Todas as vezes ela coloca lá uma mama boa para um bebê bom e tudo se encaixa ali perfeitamente? Sabemos que não, né? Quem dera se fosse assim, e sabemos que essa não é a nossa realidade. E aí é um pouquinho sobre isso que eu trouxe pra gente conversar hoje, né? O que a gente pode ter de solução quando essas coisas acontecem, quando essas dificuldades aparecem, e o que a gente pode ter de raciocínio ao que a gente tem visto em relação ao laser para esses aspectos. Eu queria perguntar para vocês, assim, o que vocês consideram, pode ser quem é da área, pode ser quem não é da área, o que vocês consideram um mamilo favorável para amamentação, né? Se vocês tiverem que descrever, assim, um mamilo que seja bom para amamentação, qual é o primeiro aspecto que vem à cabeça de vocês?
Isso mesmo, Andresa, não é um ativismo, né? Muitas vezes o ativismo exagerado, ele confunde as coisas e ele afasta bons profissionais, assim, né? Acho que às vezes criam até uma certa rejeição de achar que a gente sempre vai chegar lá com ideias prontas, com um trabalho de convencimento de algo, e quem atua na área, né, e atua da forma como eu acho que deve ser, entende e respeita muito a história, os planos, os desejos, né, da família que a gente está acompanhando. Então me responda assim, o que vocês acham que é um mamilo favorável para amamentação? Alguém tem um conceito pronto, assim, uma imagem pronta do que pode ser? Ou de qual é o primeiro aspecto que vocês avaliam, assim, numa mama, né? Se forem olhar, essa mama é favorável ou não para amamentação. Alguém quer se arriscar aí? Porque eu, há muito tempo atrás, tinha a ideia de que, primeiro, muito antes de pensar em trabalhar com amamentação, eu nem pensava nisso, né? Então, eu achava, tinha essa ideia de que, qualquer coisa que tem peito, o bebê vai mamar. Mari colocou protruso, é um aspecto, tá? Mas alguém arrisca outro? E aí eu falava, bebê mamou, nunca parei pra pensar como que ele ia mamar, ou, né, o que precisaria ter ali pra ele mamar. E aí depois eu começava a pensar que, tipo, tem peito, tem um mamilo, o bebê vai mamar. E aí, quando a gente vai entrando nesse universo, a gente vai vendo que as coisas, elas realmente são bem diferentes do que a gente imagina. A protrusão mamilar, ela é um dos aspectos muito importantes para uma boa amamentação. Mas é importante a gente já começar também, gente, falando de o quanto a gente vai conversar aqui do termo desfavorável, mas também dizendo que falar que a mama ou o mamilo, né, ou a história da mulher desfavorece, ou é um fator, ou tem um componente que pode dificultar a amamentação, não é dar uma cartada final de que o problema vai existir ou de que a dificuldade vai estar presente. A gente pensar num risco ou numa possibilidade não é sentença, mas é uma forma importante da gente começar a despertar nessas mulheres um olhar para, olha, pode ser que seja mais difícil do que você está pensando. Né? Se a gente for pensar em cirurgias mamárias hoje em dia, a gente já tem uma coisa mais estabelecida, assim. Se a gente sabe num pré-natal que a mulher tem uma redução de mama, ela já consegue, se estiver sendo acompanhada por uma boa equipe, prever que poderá ter dificuldades para amamentação, quais recursos poderão estar disponíveis se isso vier a acontecer, quais soluções a gente vai ter para trabalhar, quais opções a gente vai ter para trabalhar. E muitas vezes com o mamilo isso não acontece, né? Com a anatomia da mama. Tem a ideia da mama volumosa. Então, muitas vezes, a gente não para a mulher que tem um mamilo plano, né? O obstetra que acompanha, o profissional lá, nunca parou para avaliar a mama dela, nem estava se desenvolvendo durante a gestação, ou nunca chegou lá para falar, olha, essa anatomia aqui, ela não é favorável. Talvez você precise de ajuda no momento da amamentação. De novo, não é uma sentença de que, olha, vai ter problemas, mas de, olha, talvez um olhar diferenciado, talvez uma ajuda profissional, se houver alguma dificuldade, vai ser necessária para você e pode te ajudar muito. Então, quando a gente começa a pensar nessa questão aí do que é favorável, eu queria deixar claro isso, tá? A gente não está falando que é uma sentença de que o problema vai estar lá. Os bebês podem mamar com mamilos diferentaços e com anatomias diversas? Sim, tá? Mas também podem ter dificuldades em alguns casos. Se a gente for pensar numa anatomia normal da mama, assim, do que a gente está mais acostumado, a gente tem mais ou menos ideias como essas aqui, né? Então, o mamilo a gente tem aqui o corpo da mama, a areola, que começa a ter uma modificação da cor, e saindo aqui da areola, né, protruindo aqui da areola, nós temos o mamilo. Na visão normal que a gente tem, entre aspas, né, da mama, do seio, seria esse tipo de anatomia. Um mamilo não muito grande, não muito pequeno, protruso e fácil do bebê abocanhar. Por que isso daqui é uma mama mais favorável para amamentação? Porque a gente precisa, na hora que o bebê vai mamar,
a gente precisa que o mamilo toque lá no corpo da língua, em alguns pontos do palato, para que o reflexo de sucção seja desencadeado. Então, isso aqui, essa anatomia, ela favorece, ela é boa para amamentação, porque ela é mais fisiológica. A partir do momento que eu encosto lá, pensando aqui a boquinha do bebê, encostei próximo da língua, próximo do palato, eu consigo desencadear, então, esse reflexo de sucção e a amamentação tende a ser mais bem sucedida. Em alguns casos, a gente pode ter fatores dificultadores, né? Às vezes, o mamilo é muito curto, às vezes o mamilo ele é totalmente plano, então a gente enxerga a mama como se fosse, né, uma única, assim, a gente não vê protuberância nenhuma aqui nessa região. Em alguns casos, eles podem ser pseudo-invertidos, que é quando ele é um pouquinho para dentro, mas, por exemplo, se a mulher sente frio, ou se a gente faz alguma manobra, ou o bebê mama, a gente observa que ele protrui um pouco. Ou ele pode ser, às vezes, até totalmente, verdadeiramente invertido, que a gente tem mais dificuldade de trazê-lo para frente, mesmo mediante algumas manobras. E aí isso daqui dificulta um pouco, por quê? Porque na hora que eu preciso que o bebê abocanhe e desencadeie o reflexo de sucção, eu fico um vácuo aqui, eu não tenho esse estímulo. Então, a protrusão do mamilo, ela é um fator muito importante para desencadear o reflexo de sucção, embora não seja determinante. Mas a gente tem, às vezes, o oposto também, e aí veio desse oposto, assim, a minha ideia, veio uma pergunta a respeito disso que veio a minha ideia da gente fazer essa live, que é quando a gente tem mamilos hipertróficos, porque pode acontecer também da gente ter mamilos maiores do que o que a gente considera normal. Então, mamilos com volume muito aumentado, com tamanho muito aumentado, muito longos, também podem ser um dificultador, também podem ser desfavoráveis. Por quê? Porque também no palato duro, especificamente lá no palato mole, que fica um pouquinho mais atrás, lá perto da campainha, para quem não tem a noção da anatomia, quando a gente toca essas regiões, a gente tem, ou quando vai muito na parte posterior da língua, a gente tem o chamado reflexo de gag, que é o reflexo de vômito. Então, a gente pode ter um bebê que tenta sugar, mas o mamilo fica tocando nessa região de reflexo e ele empurra de volta. Então, ele tenta sugar e empurra de volta. E aí, uma das perguntas que me fizeram foi se o laser pode ajudar o bebê que nauseia por causa de mamilos grandes. Cenas dos próximos capítulos. Daqui a pouco a gente vai chegar no laser. Exatamente, o do reflexo de Gag. Então, eu coloco, a gente acaba tendo esse dificultador. O que é o comportamento? O que a gente espera, assim? O bebê que tem essa dificuldade, né? Ou por um mamilo muito curto. O bebê que tem um mamilo muito longo, ele acaba rejeitando a mama, né? O bebê que tem um mamilo longo, não. Quando ele se depara com um mamilo muito longo, ele acaba rejeitando a mama porque é algo extremamente desconfortável, né? Pensa, toda hora entra alguma coisa na sua boca que te traz uma sensação desagradável. Isso pode gerando cada vez mais até uma aversão para essa mama. E muitas vezes, como solução, a gente vai ter nesse primeiro momento métodos alternativos aí de oferecer esse alimento, né, para o bebê, que pode ser ordenhado e pode ser ofertado para ele, até que a cavidade oral dele aumente um pouquinho, até que ele consiga coordenar, lidar melhor com essas questões. Mas nem sempre é fácil, nem sempre a pessoa está disposta a esperar esse crescimento do bebê. Então, para mim, é uma das situações mais desafiadoras que a gente tem, é quando a gente não consegue lidar com esses mamilos hipertróficos. Quando o mamilo é plano ou é curto, a gente ainda consegue ter recursos que nos ajudam a ter mais estratégias para tentar, né? Eu acho. Mas, assim, esses mamilos hipertróficos e tal, para mim, são os mais difíceis. E aí eu guardei a pergunta aqui pra gente conversar sobre ela daqui a pouco. Quando a gente tem esses mamilos aqui mais curtos, aí a gente tem algumas estratégias que podem nos ajudar a vencer essas dificuldades.
Só que outro fator muito importante que a gente tem que analisar não é só o tamanho desse mamilo, ou se ele é protruso, ou se ele é plano, se ele é invertido ou não. É a elasticidade que ele tem também. Essa maleabilidade do mamilo, ela é fundamental para que ele se molde lá na cavidade oral do bebê e a sucção seja feita de forma efetiva. Só para vocês terem ideia, o mamilo durante a amamentação, né, quando o bebê suga ali, ele pode aumentar de 2 até 3 vezes de tamanho. Então pensem, um mamilo que já é grande, e aí quando o bebê começa essa sucção, ele ainda tem ali um aumento de volume dentro dessa cavidade oral, quando começa a saída do leite. Então, nesses casos aqui, voltando, a gente precisa avaliar sim a protrusão dele, isso é um fator importante, mas mais importante ou tão importante quanto isso é a gente avaliar a elasticidade desse mamilo, a maleabilidade dele, porque não adianta eu ter um mamilo ali protruso, mas que na hora que o bebê precisa fazer a sucção, precisa sugar, ele não se molda a essa cavidade oral e aí ele não tem essa maleabilidade que precisa. Um dos fatores aí que a gente tem, né, como recurso quando a gente se depara com esse mamilo mais plano, eu vou fazer nessa daqui de silicone que é mais maleável, tá, gente? Mas pensem como se fosse aqui, olha, ele mais planozinho. Uma das estratégias que a gente tem é, primeiro, apresentar essa mama para o bebê como uma forma de prazer, de alimentação. Porque muitas vezes ele já teve ali dando cabeçada, assim, né? Tenta ir mamar e não consegue, aí aquele estresse, porque põe no peito, tira no peito, e ele vai, na hora que ele consegue engatar, a mama sai da boca e aquilo começa a ser uma experiência muito ruim. Então, a gente sempre vai dando alguns passos para trás, primeiro no sentido de favorecer contato pele a pele, no sentido de deixar o bebê vivenciar esse contato com a mama de uma forma prazerosa. Então, a gente vai ter primeiro que olhar e pensar na mama sendo apresentada como algo bom, algo prazeroso, algo que pode ser fonte de prazer e não só de estresse, de algo que eu tô buscando e não tô encontrando. Então a gente tem recursos mesmo, assim, né? O pele a pele é muito bom, banho de chuveiro, formas de contato, assim, a sucção ali no prazer quando o bebê, por prazer, quando o bebê já foi saciado por outras formas. Então a gente conseguir transformar esse momento ali da oferta num momento prazeroso. E a partir daí, a gente tem estratégias também que a gente consiga fazer um pouquinho o alongamento desse mamilo para que ele toque onde precise tocar e para que ele consiga manter desencadear essa sucção. Uma delas é a prega. Então, quando a gente tem essas situações, a gente tem uma maleabilidade, a gente consegue fazer uma prega que dá uma esticadinha, deixa eu ver se eu consigo fazer ela assim virada, né? Então, a gente faz a prega, sanduíche aqui, e aí a gente consegue alongar um pouquinho isso pro bebê para ajudá-lo ali a fazer essa pega e tentar mantê-la com a sucção, mesmo que a gente tenha que ficar segurando ali durante a amamentação, durante o processo de sucção dele, né? Enquanto ele estiver mamando. Eu ia falar outra coisa importante, esqueci, peraí. Então, para isso, a gente tem que ter também um outro cuidado, principalmente se a gente estiver indo atender essa mulher numa fase inicial, onde está num período de apojadura, que aí tudo piora, né? Às vezes ela tem até um mamilo protruso, ou pequeno, assim, mas ele tem um tamanho que poderia ser favorável, mas a gente chega lá no momento de apojadura, no momento de edema, né? Lembrando que aqui também é extremidades, as extremidades tendem a ficar edemaciadas. Então, quando a gente chega, dependendo do momento, a gente tem uma mama que tá mais abaulada ainda. Então, às vezes, ela até poderia ter um mamilo ali satisfatório, mas ela tá tão edemaciada, tão engurgitada, que ele praticamente some e a gente fica vendo esse aspecto aqui quase de uma mama plana. Então, a primeira coisa que a gente tem que garantir quando a gente lida com esses dificultadores é que a gente tenha maleabilidade, principalmente aqui nessa região da areola, para que o bebê consiga sugar e manter. Porque se a gente tá muito rígido aqui, é como se a gente estivesse tentando abocanhar um balão muito cheio, né? Se a gente não consegue trazer ele para dentro da boca, aí piora tudo.
Ô, Débora, essa daqui eu comprei no site Meu Pingo, que é da Mami Bem, mas esses sites AliExpress, Shopee, assim, esses xing-ling da vida, também encontra, tá? Se você colocar mama didática de silicone na internet, aparece algumas opções, tá bom? Ela é muito gostosa. Minhas filhas adoram, né? Aqui é quase uma disputa. Às vezes eu vou dar aula, eu tenho que sair catando. Cadê? Quem pegou mamar? Então, a gente consegue, elas são bem didáticas também pra gente mostrar. Então, a gente precisa que tenha essa flexibilidade. Não adianta o mamilo ser apenas grande, né, ou protruso. A gente precisa que ele seja maleável para fazer esse movimento de entrar na boca do bebê e se adaptar ali durante a sucção. Obviamente, a gente tem outros recursos para isso, assim. A gente escuta alguns que são mitos e outros que são verdades, né? Que podem realmente ajudar. O primeiro recurso que eu tenho é sempre esse, gente, tentar amaciar essa região aqui da areola, como? Fazendo um pouco da ordenha, fazendo manobras aqui, né, de pressão reversa, que a gente exerce uma pressão aqui, ó, tanto nessa direção quanto nessa, que podem ajudar a deslocar esse excesso de linfa, de edema mesmo que tem aqui nessa região, né, e deixar essa parte mais maleável, deixar aqui mais molinho. E depois aqui, ó, a prega, né, a compressão da mama, tudo que possa ajudar a favorecer essa entrada ali do complexo areolo-mamilar dentro da boca do bebê, obviamente que respeitando o que a gente espera de uma boa pega, tá? Quando isso não é possível, a gente tem aí no mercado disponível alguns evertorezinhos de mamilo, vocês já devem conhecer. Esse daqui não é propaganda, gente, pelo amor de Deus, zero conflito de interesse, tá? É só um exemplo mesmo. Então, a gente tem alguns extratores, uns evertores, né? Não sei se chama extrator, que a gente consegue, olha, colocar e eles fazem uma pressão para sugar, para puxar o mamilo para dentro dele um pouquinho, né? Esse daqui vem um pouquinho, mas a gente coloca, faz uma leve pressão e ele traz o mamilo um pouco para fora. Esses recursos, eles funcionam como, gente? Como um paliativo ou como algo que pode nos ajudar imediatamente ali antes da amamentação. Então, a gente faz essa manobra, utiliza o utensílio, faz a própria manobra mesmo que auxilia na protrusão e coloca o bebê para mamar imediatamente. Ah, funcionou, deu super certo, o mamilo protruiu, tava bem elástico, meu bebê mamou, passou 2 horas, vai estar assim de novo? Não, na próxima mamada, o que eu tenho que fazer? Repetir o processo. Só que a gente vê, assim, existem outros dispositivos que são vendidos em farmácia, que falam, por exemplo, que se você usar durante a gestação, ele everte o mamilo, né? E fala que se você deixar ali durante a gestação ou deixar durante o dia todo, que isso vai moldando o mamilo, que isso vai trazendo respostas a longo prazo. Acho pouco provável, não tenho esse tipo de abordagem, tá? De falar, orientar ninguém a usar isso antes antes do bebê nascer ou antes desse momento de amamentação. A Aparecida colocou, aqui utilizo também o coletor de leite materno, funciona bem. O coletor, ele é como se fosse não um saquinho, assim, porque ele tem um material um pouco mais resistente, mas ele tem um bocal bem parecido com esse, né, que a gente acopla, e aí ele fica um saquinho mesmo aqui, que normalmente, enquanto tá mamando de um lado, né, o reflexo de ejeção é desencadeado bilateralmente, aí o outro peito começa a vazar. Aí tá o coletor ali, acopladinho, bonitinho, que ajuda a coletar. Mas ele exerce pouca pressão, né, Aparecida? Não sei a sua experiência, mas normalmente ele exerce pouca pressão. Ou você acha que ele te ajuda a puxar também? Me conta aí. A gente vê, às vezes, também abordagens da concha. Então, a concha, para quem não conhece, a gente tem aqui, esse é um exemplo que eu tinha ali velho, que eu também não recomendo, né, o uso. E aí a gente coloca dessa forma, ela tem como a principal função ou indicação coletar esse leite materno. Meu Pingo, preta, tá? Chama Meu Pingo.
Ele faz uma sucção. Mas ele não pega tanto aqui, né? Ele pega mais aqui em cima. Mas eu perguntei se você acha que essa sucção também ajuda a protruir. Porque eu nunca usei ele pra protrusão. Eu acabo usando aqui. Mas se você acha que ele também ajuda a protruir um pouquinho. Porque eu sempre deixo mais frouxinho. E aí, olha, ela se encaixa aqui. E aí a ideia é que à medida que for pingando leite também, que ela fique aqui coletando e aí protege a roupa, por exemplo. Eu não gosto de concha, não, que bom saber, depois eu vou tentar, parecido. Não gosto de concha, tá? Eu acho que ela. Acho não, isso já é um consenso nosso, de que ela muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. O leite que fica sendo coletado aqui continua em contato com a mama, o lugar fica úmido, fica abafado. Então a chance disso aqui virar um meio de cultura para cândida, né? Favorecer aí dermatites, candidíase mamária é muito grande, então a gente não recomenda. Porém, a gente ainda vê no mercado e às vezes até na embalagem falando que ajuda na eversão dos mamilos. E aí a gente coloca, a ideia que eles vendem é de que colocando aqui é como se ela formasse um cinturão aqui, né? Que ajudaria a fazer essa eversão, tá? Mas também não faço essa indicação, não acho correta e não tenho por hábito isso na minha prática. E a gente tem, quando tenta todos os recursos, assim, né, do manejo, de posição, muda a posição, faz a prega, tenta recursos aí para everter o mamilo. Quando a gente tem várias situações, assim, que a gente já tentou tudo que poderia ser possível e esse bebê não tá mamando, a gente ainda tem a possibilidade. Não tem? Depois eu procuro aqui. Se eu achar algum site que esteja vendendo, eu coloco aqui nos meus stories pra vocês, tá bom? O link. Então, que eu tava falando, gente, perdi. E aí quando a gente já tentou de tudo, a gente tem uma outra opção, que seria aí, às vezes é polêmica, nem todo mundo gosta ou é favorável ao uso, que é o intermediário de silicone, que eu esqueci o meu no carro, então eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas todo mundo imagina aquele bico de silicone aí que, infelizmente, junto com a concha, já vem às vezes aí até nos itens de enxoval, né? Então, a gente coloca o bico de silicone, quais são os critérios ali, o que a gente tem que pensar? É a melhor das opções? É o melhor do mundo? Não. O bico de silicone, ele pode atrapalhar a amamentação? Pode. Ele pode diminuir a produção de leite? Pode. Mas ele pode salvar, em alguns casos? Pode também. Qual é a grande questão do bico de silicone? A gente saber fazer indicação e saber fazer a retirada, né? Então, a gente apresenta esse bico de silicone muitas vezes quando o bebê está muito acostumado com uma madeira e a gente quer fazer uma transição para o seio materno novamente, então ele está acostumado com aquele material do bico da mamadeira. Ou quando a gente quer fazer... Que droga, gente, como é que eu venho para uma live disso e esqueço o negócio, né? Mas enfim. Ou quando a gente quer alongar um pouco esse mamilo, mas a gente tem que saber fazer a colocação da forma correta, né? Ele tem que ficar bem acoplado na mama. Na hora que o bebê for mamar, ele não pode ficar escorregando a boca, então ele tem que ficar ali tão ajustado, quase como se nem estivesse ali. E a gente tem que fazer a retirada também. Muitas vezes a gente faz o teste com o bico de silicone, o bebê vai mamando, o mamilo que é elástico, ele vai tomando forma ali durante a mamada, durante a sucção do bebê. Depois que ele já tá mais tranquilo, mais saciado, às vezes a gente tenta tirar esse bico e ele já mantém a pega, por exemplo, ele já mantém essa sucção. Pronto, ele foi um recurso ali intermediário, que intermediou nesse sentido, né, de favorecer o processo do aleitamento. E o mais importante é isso, é um uso consciente, um uso com raciocínio clínico de por que eu estou indicando e como eu vou fazer essa retirada.
E eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não ir para dois extremos, né? Tanto de falar de qualquer utensílio, apetrecho aí que auxilie na amamentação, como algo que pode ser usado sem malefício nenhum, mas também não ir para o extremo de falar, nossa senhora, não acredito que ela trabalhe, indica bico de silicone. Eu acho que todos os recursos que a gente tem disponíveis, quando a gente sabe fazer uma boa indicação, eles vão ser usados a nosso favor e não contra nós. Tá? Então, a gente faz. Como vai fazendo essa retirada? Desse jeito, tentativa e erro, né? Então, a gente fez, o bebê tá adaptado, tá mamando bem. Não funcionou nessa sessão, a mãe vai ser orientada. Olha, ele tá mais calmo, ele tá tranquilo, vai tirar o bico de silicone. Vamos ver como ele reage. Às vezes, ele vai ficar chorando ali um tempinho, a gente vai aumentando isso de forma gradativa. Vai me ajudar quando for atender. Então, a gente vai aumentando esse período aí de retirada, vai fazendo tudo, né, conforme a família for se envolvendo, a mulher estiver disposta. Eu tenho sobrinhos, por exemplo, que mamaram até 6 meses ou mais com bico de silicone, porque foi o jeito que se resolveram. Tinha alteração de frênulo, não fizeram cirurgia, porque colocou bico de silicone, mamou muito bem e se resolveram dessa forma, né? E não quiseram nem tentar a retirada. E tudo bem. Sabe dos malefícios? Sabe que pode cair a produção de leite? Sabe que pode ter algum outro tipo de dificuldade ou de um desmame precoce por causa disso? Sabe? Quer assim mesmo? Ok, né? Ok. Deixa eu só ver, gente, se eu tô seguindo aqui. Eu faço um roteiro e eu começo a conversar. Deixa eu ver aí o que a gente pode conversar mais, o que eu não falei, pra gente começar a falar o, sobre o laser especificamente. Bom, sobre o bico de silicone e esses outros recursos, eu acho que a gente entender isso, que eu repeti, né? Já falei, vou repetir, que quando a gente tem um recurso na nossa mão, não necessariamente ele é a solução dos nossos problemas, e isso vale para evertor de mamilo, isso vale para bico de silicone, isso vale para laser. Então, quando a gente tem um recurso, ele não é a solução dos nossos problemas, mas podem ser recursos que favorecem muito. O que não é o adequado, o que a gente não recomenda muito? O uso do intermediário, por exemplo, para proteger uma mama fissurada. Então já se sabe, muitas vezes aquele silicone ali passando sobre a mama, passando sobre a fissura, isso pode gerar mais lesão, mais desconforto e mais dor? Pode. Mas e se eu contar pra vocês que eu, Vanessa, quando tive fissura e que eu colocava o bico de silicone, eu amamentava lindamente, me dava um conforto assim espetacular. Eu posso chegar lá para minha paciente e falar assim, não, você vai colocar o bico de silicone para aliviar a sua dor por causa disso, porque vai colocar isso porque ele vai aliviar e eu não vou controlar essa indicação, eu não vou avaliar como ficou essa mamada depois, eu vou fazer um atendimento baseado nas minhas experiências pessoais? Jamais, tá? Então a gente também tem que ter cuidado com essas questões aí de quando a gente vai trazendo coisas que são da nossa vivência, da nossa realidade. Então, já falei, né, das consequências aí do bico de silicone. Então, uma alimentação pode ser ineficaz, a gente tem que acompanhar e colocar e acompanhar muito de perto. Fissura, confusão de bicos pode gerar também, né, porque o bebê tá ali acostumado com aquela consistência, com aquele material, e de repente você muda a pele, tem outra textura, tem outra temperatura, tem outro tudo, então isso pode gerar um estranhamento ali por parte do bebê, e sempre ficar muito atento à eficácia da mamada, tá, gente? Se o bebê tá tendo sucção e deglutição, como tá ou não, ele tá ali só sugando, nunca engole, a gente nunca observa nenhum movimento de deglutição, a gente nunca observa nenhuma elevação ali da laringe, ou nenhum barulhinho do bebê engolindo. E aí, isso tá adequado? Não. Tá? Então, recursos é pra gente saber usar, saber indicar e saber quando tirar. E aí, quando a gente vai pensando no laser especificamente, eu sempre posto aqui, porque isso vira e mexe aparece, se vocês procurarem, derem um Google. Não sei o que houve. Tem alguém aí ainda? Não sei o que aconteceu, ficou tudo preto aqui pra mim. Não sei se vocês ainda estavam me ouvindo e eu fiquei aqui à toa, tipo, sozinha. Ou se apagou pra vocês também. O que aconteceu aí?
Oi, Patrícia. Então, gente, o que que aconteceu? Vocês continuaram me vendo? Porque pra mim ficou tudo preto, eu não me via mais, travou mesmo, né? Não sei o que que rolou. Pausou, né? Pois é, aqui também. Enfim, então voltei. E aí a gente já vai finalizando. Então, tava querendo dizer pra vocês, aí eu até aproveitei, falei, já que eu vou ter que entrar de novo, eu vou procurar aqui com calma a foto. E eu vou colocar aqui pra vocês o que que eu tava mostrando sobre isso. Aqui, ó. Essa é a foto que ilustra o artigo. Então, olha só, a gente vê aqui como era o pós-parto imediato. Então, mamilo invertido ou pseudo-invertido, né? Porque a gente só vai saber se a gente tocar lá, olhando assim, é muito mais difícil. E aqui a foto de, olha, 36 horas após o laser e sem manobras de protrusão. Mas vocês conseguem observar aqui, olha, a marca da concha aqui e a marca da concha aqui em cima também. Então, na verdade, gente, esse mamilo, ele não tá protruso, assim, ele não protruiu, ele tá quase que garroteado ali, né? Se vocês conseguiram ver. A gente tem um edema, então pensa, ele tá com a marca da concha clara aqui, né? Provavelmente ela ficou apertando tanto ali na frente que ele protruiu um pouco, mas não é um mamilo, a gente vê toda a região aqui protruída, ou seja, tá edemaciado, tá garroteado ali. E aí, falando que o protocolo de 100% é de 36 horas após o laser e sem manobras de protrusão. E aí eu pergunto para vocês que estão me escutando, bebê mamando não é manobra de protrusão? Porque a amamentação não foi interrompida. Os bebês continuaram mamando. Aliás, esse bebê da foto, né? Porque não sei nem, não é um artigo científico, é um relato com uma foto num artigo, que esse site aqui especificamente foi do Terra. Então, assim, será? Pensem nas mães e no quanto de pessoas já procurou, já entrou em contato querendo saber se no curso eu dava protocolo para mamilo invertido ou das mães procurando para saber se eu fazia o laser para mamilo invertido. Isso na época que saiu foi bem difícil de contornar, eu fiquei bem brava até porque fala que obtém 100% de sucesso em pacientes. Então, gente, primeira coisa, recurso nunca é solução para todos os nossos problemas, tá bom? Exatamente. Trabalho há 20 anos com aleitamento materno e nunca vi milagres. A Preta colocou aqui. Eu tô há uns 10, 12 e também nunca vi milagre, tá, gente? Então, assim, desconfiem de tudo que faça o laser parecer uma varinha mágica. Falei pra vocês aqui, não sou professora de cursos de amamentação, eu dou curso de laser em amamentação, então eu trouxe aqui pra vocês alguns dos recursos que eu tenho pra ilustrar e pra gente introduzir o nosso raciocínio clínico e dividir com vocês o que eu tenho de prática nessa área de mamilos desfavoráveis. Mas quando a gente traz o laser, aí é um domínio, é um recurso que eu tenho muita convicção do quanto eu domino, porque são anos estudando. E eu estudo laser não só na amamentação, eu estudo laser na fonoaudiologia. O laser é parte, assim, do meu mestrado, é parte do meu projeto de doutorado. Então, não é algo, assim, que eu aprendi a fazer, não. Eu estudo o recurso e vejo como ele pode se aplicar com os conhecimentos que eu tenho de amamentação. Então, quando